Meninas, tá? Hoje nós vamos estudar este livro aqui, ó, Metodologia do Ensino de Ciências, tá? Que é do Demetrio Delizoikov, tá? Então, olha, ele foi produzido lá na década de 90, com o intuito de oferecer subsídios, fundamentos para os professores do magistério de como elaborar uma aula crítica, numa concepção crítica, e introduzir os conteúdos de ciência, o ensino das ciências nas primeiras séries, lá do ensino de primeiro grau. Então ele está falando do ensino de ciências do primeiro ao quarto ano, tá? E ele vai deixar clara a importância de uma alfabetização científica para criar condições dessas crianças, contextualizar esses fenômenos científicos na prática, né, do cotidiano da vida, para construir os conhecimentos prévios, prepará-los para quando chegar lá no quinto, sexto ano, no qual eles vão ter que lidar com conhecimentos mais abstratos, né, como fórmulas da química, da física, saber conceitos mais elaborados como proporção de ondas, medir velocidade, aquelas fórmulas todas da química lá, né, da física. Eles têm um conhecimento prévio que lhe dê condições de significar essas aprendizagens, né? Então, o que ele vai propor pra gente? Vai cair lá pra gente o capítulo 2, dentro do capítulo 2, a unidade 2 e 3, tá? E depois o capítulo 3, que vai cair a unidade 4 e 5. Então, hoje nós vamos abordar só os tópicos do capítulo 2, tá? Da unidade 2 e da unidade 3. Ok? Então, lá no primeiro tópico da unidade 2, ele começa fazendo uma contextualização do porquê desse conhecimento científico, o porquê ensinar ciência para criança, né? Então, ele vai falar da importância da ciência individual, do conhecimento científico na vida individual e na vida social, e como que isso altera os modos de organização da vida, né? Ele começa lá sensibilizando a gente, contando de uma criança que vai no cinema, que ela chega contando o que ela percebeu lá, né? Vamos supor que ela foi assistir a Era do Gelo lá, ou então os dinossauros, ela se reporta a uma era, um tempo remoto, no qual faz com que ela perceba as transformações do nosso planeta. Então, o conhecimento dela é muito mais significativo, né? E ela tem condições de perceber isso. Porém, ele também vai abordar da importância dessa contextualização para aquelas crianças que não têm acesso a esse nível de letramento, né? Que não vai ao cinema, que não consegue perceber isso. E a importância de se construir isso com essas crianças também, tá? Então ele vai falar da tecnologia, que permite a gente acessar o maior nível possível e perceber esse desenvolvimento científico na vida da gente, né? E aí, então, ele vai falar das habilidades necessárias para o ensino de ciência, para a compreensão de ciências, as habilidades necessárias a ser desenvolvidas com as crianças e que precisam ser desenvolvidas desde lá do primeiro aninho. A primeira capacidade, né, a primeira habilidade, ele vai falar que é a observação, que a criança precisa conhecer e saber como funciona os diversos métodos e instrumentos metodológicos, né, que permite observar as mais diversas coisas que existem na natureza, né? Então, por exemplo, termômetro, né? Termômetro que observa a temperatura do corpo, temperatura ambiente também, para ela poder perceber que existem temperaturas abaixo de zero, acima de zero, e como que funciona esse termômetro, tá? O microscópio, para perceber que existem coisas que não dá para ser visto a olho nu, o telescópio, para observar coisas lá do universo, né? Hidrômetro da água, e tantos outros instrumentos que permitem observar o tempo e tantas coisas abstratas que existem na vida, tá? Então, essa observação, saber fazer observação, que existe instrumentos apropriados para fazer cada tipo de observação, ela precisa aprender desde muito cedo. A segunda habilidade é de classificação. Conseguir distinguir os elementos que ela observa aqui no mundo físico, né? Saber que isso é mole, que isso é duro, que isso é um fenômeno natural da natureza, que é um fenômeno causado pelo homem, provocado pelo homem, né? Isso daqui é um animal vertebrado, esse é invertebrado, isso é vivo, isso é não vivo, né? Isso flutua, tem uma densidade pouquinha que flutua na água, isso a densidade maior vai afundar. Então, são conceitos que a gente pode desenvolvendo desde muito cedinho. A terceira habilidade é o registro. Ele vai dizer pra gente que essa é uma habilidade fundamental, o professor precisa criar
condições para que o aluno consiga organizar o que ele está observando ali e descrever de uma forma lógica, né? Então, organizar esses dados numa tabela, organizar um registro ali coerente sobre o que ele observou, né? Numa cronologia, de fatos, com termos apropriados, um registro a seu modo, mas que ele tenha uma estrutura operacional, para que quando ele volte e pegue esse registro, ele dê conta de compreender o que foi que ele registrou ali, tá? Que ele tem uma funcionalidade, é esse o termo. A terceira habilidade, né? Na verdade, a quarta é fazer análise. O que é essa análise? Saber analisar os fenômenos. Então, por exemplo, um feijãozinho que planta, que vai se desenvolvendo, né? A criança tem que ter a capacidade de olhar assim, fazer uma análise geral, para poder distinguir ali as variáveis, o que foi mutável, né? O que se transformou, que coisas se mantiveram, que apresenta uma regularidade. Essa análise é fundamental para ele poder conseguir observar esse processo e entender o que se passou ali durante esse processo, tá? A quinta, né, é a síntese. Essa síntese é a mais complexa, mas é a mais fundamental, porque a síntese já é o fechamento do conhecimento, tá? É chegar assim e saber o que realmente você aprendeu. Tá? Só que a síntese, ela não acontece de uma hora assim, linear. A gente não aprende um conceito linear de uma vez só. A gente vai aprendendo pouco a pouco, numa proporção de aprendizagem, né? Então a gente precisa criar condições para que essa criança vá organizando o pensamento e vá construindo sínteses cada vez mais elaboradas, porque elas acontecem em níveis, tá? De generalizações. Então, ajudar essa criança a poder fazer essa síntese. No começo ela ela é uma síntese bem lá sincrética, mais perto do concreto, num conhecimento de senso comum, e é assim mesmo. Só que essa síntese é o modo da criança, aquilo que ela é capaz de fazer. Só que precisa ter uma coerência, precisa ter um princípio ali de veracidade, de fidedigno ao conhecimento científico, né? E aí o objetivo é esse mesmo, instigando essa criança e preparando ela, ajudando ela a organizar o pensamento para que ela consiga sair desse sincretismo e chegar numa síntese mais elaborada, convencional, conhecimento científico, tá? A última habilidade é a aplicabilidade, né? Por quê? Porque o Piaget já explica, se o conhecimento é significativo, é de verdade, se você aprendeu, você consegue pegar ela e fazer generalizações, aplicar em outros momentos, em outros contextos, em outras situações, problemas, para poder resolver essa situação, problema, né? Então, o professor precisa criar essa capacidade, desenvolver essa capacidade na criança, dele aplicar, tá? A ênfase que o Denisovski vai colocar o tempo todo é que essa teoria científica, né, que a tradicional já abordava, precisa vir vinculado com um momento ali de processo de aprendizagem, né, de procedimento mesmo científico, no qual a criança vai significar esses princípios, esses fundamentos, essas leis que acontecem aí nas ciências, tá, para romper com aquela tradição das ciências, como era ensinado anteriormente, que ficava ali preso em conceitos, em princípios, mas descontextualizado, muito longe do cotidiano da criança. Então, o objetivo é que a criança compreenda esses conhecimentos e que ele possa pegar esses conhecimentos para resolver problemas da vida, tá bom? Aí, então, o segundo tópico, né, aí dessa unidade 2, né, ele vai falar da profissionalização do professor, ele vai falar da formação, que se ele não tiver uma formação apropriada, reflexiva, para ele romper com essa prática aí, né, do monólogo, no qual só o professor fala, só ele sabe, ele transmite conhecimento, ele nunca vai conseguir ser um mediador, nunca vai conseguir dar conta de criar uma situação crítica, de aprendizagem crítica, uma boa situação de aprendizagem crítica para essa criança construir, né? Então ele precisa ser um mediador, tá? O que é isso? Ele vai pegar o conhecimento que existe, os científicos primários aí que existe, e criar condições, mediar para que o aluno construa o seu conhecimento. Se a gente está falando de um aluno que pensa, de um aluno que pensa, que é cognitivo, ele
se eu quero saber o que ele está pensando, então eu preciso abrir um espaço para que ele possa falar. Então o diálogo aí, a interação vai ter que se estabelecer, tá? E aí ele fala assim, bem claro, o professor que não é atualizado, que ele não é antenado com o que está acontecendo à sua volta, ele não dá conta de fazer isso. Porque o conhecimento em si continua o mesmo. O que acontece é a mudança dessa abordagem. Criar situações, problemas, que vai fazer essa contextualização aí. Se o professor não sabe o que está acontecendo no mundo à sua volta, ele também não dá conta de fazer isso, tá? Já o tópico 3, né, aí dentro ainda desse unidade 2, ele vai falar da metodologia. Essa metodologia ele vai propor que a gente precisa aprender a dividir nossa aula em 3 momentos. Isso é muito importante porque a Penteado, a hora que for falar da metodologia da história, vai propor. A Paniza, a hora que for falar do ensino da matemática, vai propor esses 3 momentos também. Que momentos são esses? Primeiro, problematização. O professor lançar alguma ideia e instigar no aluno o que ele pensa, o que ele sabe sobre, para ele poder falar. Quando ele fala, né, nessa interação, que ele fala o que ele está pensando, o que ele sabe ou o que ele não sabe sobre o assunto, vai ocorrer 2 situações muito importantes. Uma, o professor vai perceber quais os conhecimentos prévios, o que a criança sabe, o que a criança não sabe, poder organizar a sua aula. 2, quando ele oportuniza a interação que todos falem sobre o assunto, o aluno vai perceber nuances que ele ainda não havia pensado. Ele vai se dar conta que existem outros conhecimentos que ele não domina. E aí ele vai criar essa capacidade de ir em busca da informação. Ele vai ter a necessidade, né, de ir em busca da informação, poder saber mais. Depois disso, desse momento de sensibilização, o professor vai organizar esse conteúdo, tá? Como que ele organiza isso? É a aula dele mesmo, né? Que ele vai sistematizar lá os conceitos, os princípios, dar exemplos, é a aula dele mesmo, tá? Após ele dar essa aula, abordar lá os temas, ele vai fazer um terceiro momento, que é o que? A aplicabilidade do conhecimento que você deu para o aluno. Você vai criar uma situação, um problema diferente para poder ver se realmente ele aprendeu, se ele é capaz de aplicar, né, aquele conhecimento em outro determinado contexto, né? A unidade 3, né? A unidade 3, ela vai vir para poder falar para a gente justamente desses 3 momentos, tá? Da gente perceber que o conhecimento prévio do aluno precisa... Que a gente precisa oportunizar essa criança para ela poder pensar, para ela poder interagir e para depois ela vir e aplicar o conhecimento que ela já aprendeu, tá? Então, depois dessa unidade 3, né, no segundo tópico, ele já vai vir abordar sobre metodologia mesmo. Aí já são planos de aula que ele vai trazer para poder demonstrar para a gente como fazer esse trabalho dentro da sala de aula. E aí ele cria situações muito interessantes. Então, por exemplo, quando ele fala da propagação da onda, né, então ele lança lá as informações e olha aqui que ele coloca para poder ver a propagação da onda lá do sol que eu falei, né? Ele coloca as caixinhas de fósforo e faz o efeito dominó para a criança ver como que é essa propagação da onda. Mas ele fala que primeiro a criança precisa vivenciar isso para conhecer alguns conhecimentos prévios, para só depois saber que existem ondas, diferentes tipos de onda, que existe fórmulas de como calcular essas ondas, né? E assim vai aprofundando o conhecimento científico para ele dar conta de conhecer e se apropriar desse conhecimento para poder fazer o uso funcional na vida, tá bom? Beijos e até a próxima aula.